Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Passando para dar continuidade na historinha do vídeo passado. Quem se lembra da história? Se você disse Noé e sua família que saíram da arca e foram abençoados por Deus, que Deus falou para eles povoarem a terra, você acertou. Meus parabéns. Hoje nós vamos dar continuidade na história, onde a história se encontra em Gênesis capítulo 11. Sabe qual é o título dela? Toda a terra com uma mesma língua. Então a nossa história está no livro de Gênesis, que é onde estamos estudando, capítulo 11, versículos 1 ao 9. Crianças, o povo, a descendência de Noé, ela começou a povoar a terra. A descendência de Noé foi grande, uma geração grande. Eles obedeceram nesse sentido, quando Deus fala para eles povoar a terra. Esse povo falava em uma só língua naquela época. E partindo daquele povo do Oriente, eles foram para uma província, o vale, chamada Sinar. E ali eles ficaram ali, habitaram ali. Mas aí ele chama, pessoal, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre. Uma torre que chegue, que o topo dela chegue até o céu. Chegue até o céu. E aquele povo queria ficar famosos, de certa forma. Vamos trazer para os dias de hoje, ficar famosinhos. O nome ser bem conhecidos. Lembrando, crianças, que tudo que nós temos vem de Deus. E aí Deus olhou lá de cima, a Bíblia diz que ele até desce. E aí ele resolve fazer o quê? Confundir a língua desse povo. E eles continuam construindo lá, mas de repente um começa a falar um idioma. Outro começa a falar outro idioma. E aí um pede um serrote, o outro pede, vamos dizer assim, um prego. Um pede um prego e o outro pede, um martelo. E agora? Que confusão é essa? Ninguém mais conseguia se entender, porque eles estavam ficando confusos, porque eles falavam só a língua e de repente ficou tão confuso, não dava mais para entender um ao outro. E Deus fez isso. Sabe por que Deus fez isso? Porque aquele povo estava cheios de orgulho, achando que eles podiam por eles mesmos, que não eram dependentes de Deus. E a gente tem que saber que nós somos dependentes de Deus, dependentes do Senhor. E aí começa a confusão de línguas ali. E aí eles têm que parar aquela construção. Por quê? Porque já não se entendiam mais. E agora? Sabe, criança, aquela torre, ela ficou chamada como Torre de Babel. Babel que significa confusão. Deus confundiu aquele povo por causa do orgulho deles. Porque eu quero citar para vocês, para dar continuidade, para vocês entenderem, em Provérbios capítulo 29, vai citar um exemplo de pessoas, para pessoas que não é humilde, que é orgulhosa. Olha o que diz aqui, 29 e 23. O homem soberbo, a soberba do homem, melhor dizendo, o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Desculpa a criança que chegando com dificuldade, ó.
Então quer dizer o quê? O humilde de coração, ele terá honra, será respeitado. Mas aquele que é orgulhoso acaba sendo humilhado, será humilhado. Deus, ele não quer que nós tenhamos um coração cheio de soberba. O orgulho é pecado, e o pecado faz o que com a gente? Nos afasta de Deus. A gente fica com o coração cheio de coisas, com pensamentos, cheio de coisas que desagradam ao Senhor. E é um pecado. E eu vou dar para você um exemplo. Aqui em Lucas capítulo 2, 52, vai dizer assim, 2:52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus, ele crescia em sabedoria. E uma das coisas que ele fazia era ser humilde. Jesus cresceu, ele viveu em humildade. Ele foi Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi ensinar para professores da lei, para doutores da lei. E vocês acham que ele, depois disso, ele se achava todo orgulhoso? Todo se achando melhor do que alguém? Não, porque a sabedoria dele vinha de Deus. Vamos ficar com esse exemplo de humildade. Não vamos ser igual aquele povo que teve o coração orgulhoso, que achava que não dependia mais do Senhor, mas o Senhor, ele quer que nós dependamos dele o tempo todo. Amém, crianças? Então, fique com essa mensagem e que Deus continue abençoando vocês e que o Espírito Santo de Deus fale mais em seus corações. Beijos e fiquem na paz.